E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Vamos esperar todo mundo chegar aí. E aí, galera, beleza? Boa noite. Vamos dar mais uns minutinhos para todo mundo entrar. Aí a gente vai conversar um pouquinho, vou explicar o tema da live de hoje. Vim aqui a convite ao pessoal da Dental Cremer para, enfim, dividir a minha experiência, trocar uma ideia com vocês, ter um bate-papo. Alguns de vocês já estão sabendo sobre o que se trata essa live. Quem ainda não estiver sabendo, vou explicar para vocês. E no finalzinho da live, não vai ser uma live tão extensa hoje, mas se alguém puder e quem puder ficar até o finalzinho, eu vou falar uma coisa bem bacana sobre um assunto, sobre alguns conteúdos que a própria Dental Cremer está deixando dentro do aplicativo, tá? Então, no final da live, se alguém não baixou ainda o aplicativo da Dental Cremer, eu sei que muita gente já tem, baixa na tua loja de aplicativos aí. Ó, tem gente já perguntando, né, qual é o tema da live de hoje. Hoje a ideia, eles têm um projeto, me convidaram, eu sou o Daniel Mônaco, ortodontista responsável pelo Instagram Dobras e Alças, e me convidaram para vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre o impacto do Covid nos tratamentos ortodônticos, nos atendimentos, na nossa rotina clínica de atendimentos, mais especificamente dentro da área da ortodontia, tá? Então o assunto especificamente vai ser sobre esse. Vou deixar aberto aqui para as perguntas, para os comentários, e na medida do possível eu vou interagindo e respondendo alguns de vocês, tá? Ó, Rito Castro, o tema é o impacto do Covid nos atendimentos da ortodontia, beleza? Conseguiu me entender bem aí? Pessoal, a gente durante a semana fez alguns stories, tanto aqui no Instagram da Dental Cremer, quanto no meu, Dobras e Alças, e aí a gente recebeu algumas perguntas, mas ainda assim está aberto, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu tenho um roteirinho para seguir, eu tenho algumas perguntas, e no final eu falo um pouquinho mais para vocês sobre esse conteúdo, sobre essa estratégia, e aonde vocês vão poder buscar mais coisas dentro do aplicativo da Cremer, tá? Já já a gente chega lá. Uma das perguntas que pairam no ar, né, pensando para quem é ortodontista, e você pode, mesmo que você seja de outra área de atuação, você pode extrapolar para a tua área. Enfim, eu vim aqui falar mais especificamente da orto, mas uma das perguntas que chegaram para a gente é quais dispositivos ortodônticos mais prejudiciais, né, para ficar sem manutenção, sem controle nessa quarentena. A Andrea já deu um feedback ali, ó, que a maioria dos pacientes não querem ir. Por um lado, isso é bom, né, Andrea? Depois eu falo um pouquinho sobre os entre aspas, né, o certo e errado. A gente não está aqui para julgar nada. Todo mundo tem a sua ideia e o que acha que julga certo e o que julga errado, mas a gente tem que pôr na balança. Eu penso assim, que bom que os pacientes estão preferindo não ir nesse momento, ficar mais em casa, se resguardar, para que não entre em colapso aí a nossa saúde, né? Então vamos voltar na pergunta principal dos dispositivos ortodônticos, dos dispositivos não só ortodônticos, mas ortopédicos, do que nesse tratamento ortodôntico é menos pior, né? Foi o que ela falou, menos prejudicial ficar sem controle dentro desse período de quarentena. Então assim, não existe, tudo precisa de um controle, tudo precisa de um acompanhamento. Não dá simplesmente para a gente colocar um elástico de classe 2, ou um elástico de classe 3, ou mesmo aqueles elásticos de corrente e deixar meu paciente sem controle. Porque esse elástico, por um certo período, ele vai produzir força, dependendo do tipo de elástico ou a mola que a gente utiliza, pode chegar a produzir força por até 90 dias, 3 meses. Alguns acabam degradando essa força muito mais rápido, mas assim, o ideal, o que eu sempre recomendo, tenha o seu paciente muito próximo, tenha um canal de comunicação com o seu paciente. E também vou falar mais tarde sobre os teleatendimentos, a telemedicina. Fica aí que eu vou te dar essa dica bem legal, tá? Então assim, dentro da orto não tem algo menos prejudicial. Por exemplo, um paciente acabou de cimentar um disjuntor de Haas. Eu cimentei no finalzinho de março, enfim, eu pedi as ativações, né? Ele fica ativando esse aparelho por 7 a 10 dias e ele precisa fazer um retorno. E nesse primeiro retorno eu vou avaliar se já abriu, se já disjuntou, se ele ativou corretamente, para depois seguir o procedimento. Como é que ele vai ficar sem um retorno? Então existe uma certa urgência nesse tratamento em específico para que eu dê um acompanhamento. Porque a partir desse momento que eu travo um disjuntor, algum parafuso, esse paciente ele não precisa vir no meu consultório por 4 meses, que é o período de ósseo-integração, de neoformação óssea nessa parte da sutura onde foi aberto.
Então, para um paciente que usa um disjuntor de Haas, se esse parafuso já está travado, ele pode voltar no meu consultório daqui 4 meses sem qualquer prejuízo, né? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, entre em contato, tira uma foto, manda no WhatsApp. Enfim, a gente tem essas ferramentas para poder usar ao nosso favor. Agora, aqueles pacientes que estão em tratamento com ortodontia fixa, corretiva, existem casos que são mais presentes no consultório, pacientes que estão passando por um procedimento de verticalização de molar. A verticalização de molar leva em torno de 60 dias para um molar movimentar bem. Então eu tenho pelo menos 2 meses de tempo para uma nova reativação de uma alça de verticalização, os famosos cantilevers, arcos segmentados. Então isso me dá um período maior de retorno desse paciente. Por isso é importante conversar com cada paciente, dar uma filtrada. Eu vou falar pessoalmente como eu fiz, porque eu, além de ministrar cursos no Brasil e no exterior, eu também atendo os meus pacientes no consultório. E a gente fez uma seleção de alguns pacientes. Eu atendi em março, e em março ainda não estava, né, nessa loucura. Eu terminei meus atendimentos até dia 18, 19 de março. Dia 20 realmente é que eu parei total. E aí não fiz mais nenhum atendimento no início de abril e fui reatender alguns pacientes no final de abril. Poucos pacientes específicos que precisavam de um retorno e precisavam de uma orientação. Pacientes que usam elásticos de classe 2, elásticos de classe 3, esses elásticos têm que ser trocados e com o tempo eles desgastam. Então eu precisei chamar esses pacientes para entregar, e inclusive entreguei uma quantia muito maior de elásticos, para literalmente aguentar um tempo e ter uma margem de retorno daqui mais 2, 3 meses. Andréia, tem um paciente com expansor e ela mora com idoso, é complicado. Sim, Andréia, se esse expansor já estiver travado, já passou esse período de ativação de 7, 10 dias, você já travou o parafuso, teu paciente não precisa voltar no consultório por 4 meses, precisa fechar, formar osso nessa sutura, então pode avisar para ele que dentro de 4 meses não precisa retornar, salvo as raras exceções, se quebrar, se descolar, acontecer qualquer problema. Thaís, o assunto da live de hoje é sobre o impacto do Covid dentro dos tratamentos ortodônticos, dentro da área da ortodontia, tá bem? Andréia, se não está travado esse disjuntor, pede para o pai do paciente ou a mãe tentar tirar uma foto dessa maxila, até para você poder mensurar e tentar ter uma ideia visual. Por isso, a gente vai falar no final dessa live sobre a telemedicina, os teleatendimentos, tá? Por isso é importante que a gente entenda como tudo isso pode ser utilizado dentro da nossa área de odonto. Os médicos já usam bastante a telemedicina, lógico, né, para uma consulta inicial, para um atendimento inicial. Porém, nós, ortodontistas e dentistas, que somos muito práticos, é difícil. Como é que você vai fazer uma profilaxia? Como é que você vai fazer um preparo de prótese? Como é que você vai fazer uma colagem ortodôntica por telemedicina, por teleatendimento? Impossível, né? O que você vai fazer em relação ao pagamento das mensalidades nos meses não atendidos? Paula, eu tenho um bom relacionamento com os meus pacientes, tá? E nessa situação eu deixei em aberto para eles também, porque eu acredito que os meus pacientes também estão sem renda, também estão sendo prejudicados, e se a gente puder ajudar, parta do pressuposto, né? Mas eu tenho conta para pagar, eu tenho aluguel. Tenta renegociar o teu aluguel. Os lojistas também estão fazendo isso, mudando algumas folhas de pagamento de alguns funcionários. Se todo mundo abrir mão um pouquinho, a gente consegue passar por isso com um impacto muito menor. E a gente já vai ter um impacto muito grande em toda a recessão da economia. Então, assim, eu tenho feito isso, tá? André, é legal, gostou da dica? Que bom. Thaís, legal, está complicado mesmo. Sou ortodontista e odontopediatra. Sim, Thaís, eu vou falar mais no final, fica aí na live, sobre a telemedicina, o que a gente pode usar, o que a gente pode agregar através de uma ferramenta como um celular, um WhatsApp, uma videochamada, para poder dar um suporte para os nossos pacientes, tá bom? Boa noite, sabe quando terá reposição de máscaras? Olha, eu vim aqui a convite deles, né? As máscaras estão complicado. Os insumos estão muito mais caros, por isso que as das dentais, infelizmente, tem que cobrar mais caro. Gente, não vou até defender não só a creme, as outras dentais, mas assim, se vocês têm qualquer receio, pode fazer algum chamado, porque eles pagam muito mais caro esses insumos, a margem de lucro, a margem dessas empresas é a mesma, não tem a menor dúvida, por isso que fica tudo muito mais caro. Lembra do álcool em gel, que sumiu das prateleiras, aí voltou com preço alto?
Agora, como tem bastante oferta, voltou a um preço normal e as máscaras vão acontecer isso também, tá bom? Mas enfim, desculpa, não vim aqui falar sobre isso, é só para que vocês não assustem, tá? E isto, mão de obra, tudo isso, odontologias 2, exato, tá? Eu também passo por isso, eu também tenho que comprar máscara mais cara, faz parte, ok? Próxima perguntinha aqui, ó. O pessoal mandou uma pergunta ao longo dessa semana, se a frequência da manutenção, dos atendimentos, né? Não, fica tranquilo, odontologia 2. A frequência das manutenções, dos controles, das chamadas manutenções ortodônticas pode ser alterada. E como podemos fazer isso? Na verdade, assim, não tem como... Isso, ó, máscara de tecido, excelente opção, né? Não tem como a gente mudar, porque assim, os controles são baseados na fisiologia da movimentação dentária. A gente parte do pressuposto que após 21 dias o dente já movimentou e já está fazendo uma neoformação óssea. Mas enfim, não vem aqui entrar em toda essa parte da biologia, da fisiologia da movimentação, por isso que a gente deixa um prazo após 20, 21 dias, em média 30 dias. Porém, existem movimentações, e a verticalização de molares é uma delas, que demora muito mais tempo. O torque, aquela correção de inclinação, torque vestibular, torque palatino, o torque também é uma movimentação que demora, o torque toma tempo, ele não é de um mês para o outro. Então tem muitos pacientes que a gente pode, principalmente, manda um WhatsApp, liga para eles, orienta a fase do tratamento, como que tá, e esses pacientes você pode sim postergar. Eu estava falando agora há pouco para uma doutora com relação aos disjuntores. Disjuntor de McNamara, Haas, Hirax, uma vez travado esses parafusos, o paciente vem todo mês, periodicamente, até para fazer os pagamentos, ok, para que a gente possa acompanhar, ver se ele está bem fixo, se não quebrou nenhuma parte, se está bem higienizado. Então, por isso que a gente traz esses pacientes todos os meses no consultório, quem está numa fase de disjunção. Mas, teoricamente, não tem necessidade, porque leva pelo menos aí 90, 120 dias, 3, 4 meses, para que essa sutura que foi aberta seja preenchida por osso novamente. Então, para que eu vou chamar esse paciente dentro desse período, principalmente nessa situação de pandemia e de riscos, né? Nós todos somos profissionais da área da saúde. Eu não tenho dúvida que todos vocês fazem um excelente controle, uma excelente asepsia, uma excelente biossegurança dentro do seu consultório. Mas a gente não pode pensar só dentro do consultório. Você tem que extrapolar isso para o seu paciente antes dele chegar no seu consultório. Por exemplo, quem mora num apartamento, né? Manter o contato com eles é fundamental, é fundamental. Gente, liga pro seu paciente, vê como é que ele tá, manda um WhatsApp, e aí, como é que estão as coisas? Por mais que ele não precise de nada, mas isso inclusive te ajuda a mantê-lo como seu paciente, para ele não perceber que foi para um descaso, né? Então assim, ó, vamos pensar num paciente que sai enfim, que mora num condomínio, num edifício. Para ele sair de casa, ele tem que abrir a porta do elevador, ele tem que tocar no painel do elevador. O elevador já foi comprovado que é o local de terceiro maior índice de contaminação, fora os hospitais e transportes públicos. Uma pessoa que espirra dentro do elevador, o vírus fica viável no ar, eu não estou nem falando de superfícies, por 3 horas. Por isso é fundamental sair de máscara, o uso de máscara, mas ainda assim o vírus pode ficar nessas pessoas. Na roupa, na mão, enfim. Por isso é fundamental a higiene, mas nós ocidentais, né, não somos orientais, que os orientais têm um hábito de higiene muito mais presente, nós estamos aprendendo a trabalhar com isso, nós somos latinos, gostamos de abraçar, de tocar no outro, e nesses momentos a gente pode estar transmitindo vírus, passando para outra pessoa. Então tem todo o trajeto para a pessoa chegar até o seu consultório, né? Até, vamos dizer assim, ele chegar no seu consultório e depois do consultório ele voltar para casa. Então não se preocupem apenas no momento assim de contaminação dentro do nosso ambiente. Ah não, mas eu tomo todos os cuidados, eu vou me proteger, eu vou fazer toda a asepsia, vou passar álcool em gel em tudo, o álcool 70, enfim, e ninguém vai se contaminar aqui. Ok, mas e no trajeto? Vamos extrapolar para aqueles pacientes mais humildes que têm que ir de ônibus, pegar um transporte público, entendeu? E é exatamente por isso que, por um lado, que bom que os pacientes já estão entendendo que eles também preferem não ir, né? E, infelizmente, a gente vai ter aqueles pacientes que acreditam assim, isso é bobagem, eu não ligo para isso é uma coisa que inventaram, é coisa à toa, se eu pegar é uma gripezinha, eu sou saudável.
Gente, 26% de todas as mortes são de pessoas saudáveis, sem doenças pré-existentes. No benefício da dúvida, você vai preferir arriscar, você vai querer pôr o seu paciente, a família dele em risco e talvez pôr a sua, né? Quando o paciente chega no consultório, ele está vindo de máscara, você está de máscara, ok, a contaminação é 1,5% de risco, é baixíssimo. Porém, na hora de ser atendido, o seu paciente tem que remover a máscara. Pode ser que seja um paciente assintomático e você nem sabe. Nem ele vai dizer, doutor, eu estou um pouco resfriado. Tem problema eu ir no consultório? Bom que ele está sendo legal, mas e se ele é assintomático? Cerca de 80% dos pacientes portadores do vírus são assintomáticos. E você pode estar tratando de alguém e nem sabe. Por isso é fundamental o uso da máscara, do face shield, aquela viseira, para nos proteger um pouco mais também, tá? Então assim, se a gente pode alterar o prazo de manutenção, não vou dizer alterar. A gente pode trabalhar com alguns casos onde eu posso estender, no caso dos disjuntores, pacientes que estão na fase de finalização, onde nós estamos dando torque nos dentes, pacientes que estão numa fase assim de verticalização de molares, que eu coloquei alguma alça, pacientes que estão na mecânica de elásticos. É fundamental que você traga esses pacientes para poder entregar mais elásticos. Geralmente eu dou um pacotinho com uma quantia para ele suficiente por 30, 35 dias, não mais do que isso. Mas às vezes assim, meu paciente vai voltar, eu vou entregar elástico. Não, meu paciente agora ele não pode mais voltar. Eu não sei quando ele vai voltar. Dá uma quantia maior de elástico, dá uma quantia para 2, 3 meses e deixa ele tranquilo. Daniel, e o meu paciente que quebrou um tubo, quebrou um bracket, descolou alguma coisa? Nós vamos chegar lá, porque aí entra nas situações de um pouco maior urgência, tá? Eu tenho uma outra perguntinha aqui, ó. Brackets autoligados são mais eficientes no tratamento? Não vou dizer que sim e também não vou dizer que não. Se você tem uma boa mecânica, se você domina, se você sabe trabalhar com os brackets autoligados, fantástico. Eles têm uma grande vantagem, falta de atrito, né? Eles vão diminuir o atrito por não usar aquela ligadura elástica. Gente, se tiver algum ortodontista aí, eu sei que talvez eu estou falando um pouquinho nível mais inferior, mas é para que todo mundo possa acompanhar o raciocínio, tá? Os brackets autoligados são brackets onde a gente não coloca aquela ligadura elástica, ele tem uma canaleta, a gente insere o fio e fecha uma portinha. Pode ser ativo ou passivo, não vou entrar nesses detalhes aí. Que bom que ele não tem as borrachinhas, porque as borrachinhas são um problema. Elas apodrecem com o tempo, o branco ficou encardido, ficou amarelo, imagina daqui 2, 3 meses até meu paciente voltar. Isso retém muito mais placa, ela vai inchar, é uma outra dica que eu vou te dar. Para os pacientes que usam autoligado, legal, você não tem esse problema da borrachinha apodrecendo, mudando de cor, retendo mais placa. E os pacientes que usam a mecânica, né, usam essa técnica dos brackets autoligados, isso permite que ele faça retornos mais longos. E você pode usar, trabalhar, quem conhece sabe, com algumas sequências de fios, com alguns fios um pouco mais tecnológicos, vamos assim dizer, que vão fazer com que essa movimentação seja a mais longo prazo e isso pode espaçar as consultas. Fantástico. Daniel, mas eu não tenho pacientes com autoligados, meus pacientes usam brackets convencionais, independente da marca. Procure não colocar as borrachinhas. Prenda o arco dentro da canaleta com amarrilhos. Ou, se for usar uma borrachinha, procure as cores menos claras, vamos assim dizer. Procure usar um preto, usar um cinza, um azul marinho, cores que não vão estar alterando tanto com o tempo. Porém, a ligadura elástica, a bengalinha, a borrachinha, ela é elástico, isso vai degradar com o tempo, isso vai meio que apodrecer depois de uns 2, 3 meses. Então, para que você possa espaçar esse retorno, para quem usa brackets convencionais, meu conselho, vamos assim dizer, uma dica, coloque o amarrilho individual em cada dente. Isso vai te dar mais longevidade no retorno das manutenções aí, principalmente nesse momento, tá bom? Outra perguntinha aqui, ó. Como eu faço para iniciar novos tratamentos na pandemia? Não faz. Você não consegue iniciar um novo tratamento. Gente, eu estou falando da minha opinião pessoal, ok? Você não consegue e eu não te recomendo iniciar um novo tratamento nessa pandemia. Por quê? O paciente não está acostumado com o aparelho. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Gente, está todo mundo perdendo dinheiro. Todo mundo. Você não é o único.
Se eu monto um aparelho para um paciente, ele não está habituado com esse aparelho, existe, principalmente no início do tratamento, ainda é louvável, é normal que os pacientes possam vir a descolar algum bracket, uma ponta de fio, principalmente os arcos iniciais que são mais finos, eles tendem a deflexionar, isso pode soltar, pode acabar escapando. Então, no início do tratamento, existe um risco maior de alguns problemas, de algumas intercorrências aí. E isso vai fazer com que o seu paciente tenha que voltar no consultório. Então, assim, vamos pôr na balança. Vale a pena você iniciar um tratamento agora, nesse momento de crise que a gente está passando? Tudo bem, você precisa do dinheiro, eu também preciso, você tem que pagar suas contas, eu também. Mas você está pondo mais uma pessoa em risco, mais uma família em risco e se colocando em risco. Pois talvez esse paciente venha assintomático e você acabe pegando essa doença. Então, assim, jogue limpo com o seu paciente. Você tem um paciente que você pediu uma documentação ortodôntica, chegou a documentação, o teu paciente já está desesperado para montar o aparelho, pega o telefone e liga para ele. Tudo isso que eu conversei com você, explica para ele. Vamos pôr na balança, vamos dividir responsabilidade e no final eu ainda faço um fechamento. Depois de tudo isso que eu te expliquei, eu vou te dar minha opinião pessoal. Eu gostaria de não montar o seu aparelho nesse momento, para que você não passe por esses possíveis problemas de descolar, você ainda não está acostumado com a alimentação, com a higiene, você pode acabar desenvolvendo alguma gengivite e eu gostaria de te ver daqui 30 dias, mas talvez não seja possível. Existe uma tendência que agora ao longo do mês de maio a situação piore muito. Eu moro em Curitiba, eu já estou de blusão aqui, ó, aqui já está um frio danado. Né? Então as pessoas vão adoecer de outras coisas, não só do Covid, mas enfim, as pessoas vão estar com uma imunidade teoricamente um pouco mais baixa. E são riscos que nesse momento eu gostaria que vocês não corressem, não colocassem seus pacientes em risco. Mas volto a frisar, tem sempre os dois lados da moeda, tá certo? Outra perguntinha que surgiu ao longo da semana aqui, ó. Como realizar uma profilaxia mais duradoura em pacientes ortodônticos, já que o aparelho aumenta a concentração de placa? Falei agora anteriormente que o próprio aparelho, né, causa retenção de placa, dificulta para o paciente higienizar, principalmente para esses pacientes novos. Esses pacientes novos, existe um grande risco de ter uma gengivite, alguma inflamação, ou até poder desenvolver alguma cárie, que pelo fato de você não ter um retorno daqui 30 dias, você não vai ver se começou alguma desmineralização, enfim, né? Então por isso eu não recomendo que vocês iniciem tratamentos novos, mas vai de cada um. Então assim, o que eu vou realizar de profilaxia de forma mais duradoura? Não tem como, né? Profilaxia, uma vez feita, ela vai perdurar por mais ou menos tempo, dependendo da própria higiene do paciente. Se é um paciente meu que já está em tratamento ao longo de alguns meses, legal. Por quê? Ele já retornou no consultório, eu já vi como é a higiene dele, eu já sei de todas as deficiências, eu já sei se ele passa o fio dental ou não. Então, ao longo de meses anteriores a toda essa situação, eu sei se esse é um paciente que controla bem a placa, que higieniza bem, que usa o fio dental, usa o passa-fio, e esse é um paciente que não me dá riscos, não me dá problemas. Porém, vocês sabem que como o aparelho retém muito alimento, retém muita placa, muitos pacientes acabam desenvolvendo gengivite. Para esses pacientes é fundamental um retorno, porque eles são pacientes mais urgentes. Tratamento ortodôntico não é urgência. Tratamento ortodôntico redondinho, que o paciente controla bem, que o paciente higieniza, que o paciente não come coisa dura, que o paciente não quebra, esse não vai ter urgência nenhuma. Esse você pode postergar, tá certo? Pacientes que usam elásticos, procure entregar uma quantia de elástico maior, principalmente elásticos de classe 2, classe 3. Pacientes que usam aquele aparelhinho por fora, o extrabucal, também entregue elásticos maiores, tá certo? Agora, para os pacientes novos, e tá aí onde eu quero chegar, o porquê de não iniciar um tratamento novo, porque esses pacientes podem dar problema. E se der problema, você tem que ir no consultório, você vai se pôr em risco toda a sua família, pôr em risco o seu paciente, toda a família dele e todo mundo que nos circunda. Não vale a pena, né? Eu adoraria poder encontrar vovó, tio, tia, primo, prima, todo mundo quer abraçar a mãe no Dia das Mães, mas não dá, gente. Precisa disso? Vale a pena o risco? Entende? Então, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, tá?
Como aplicar a telemedicina na ortodontia? Eu vou chegar lá daqui a pouquinho, nessas respostas finais, nesses ganchos que eu falei que eu ia falar no final. Inclusive vou deixar um convite para vocês acessarem dentro do aplicativo da Dental Kramer. Quem está aí me ouvindo, se ainda não tem o aplicativo da Dental Kramer, entra lá na loja, na sua Apple Store, na sua Play Store, se é iOS, na sua loja de aplicativos, dá uma busca lá por Dental Kramer, baixa o aplicativo, daqui a pouco eu continuo sobre esse assunto. O que é essa última pergunta da telemedicina? Né? Vamos partir de um pressuposto que você tem uma clínica médica, uma clínica onde tem nutricionistas, nutrólogos, enfim, você tem psicólogos, você tem dentistas, você tem vários profissionais da área da saúde. Como é que um clínico geral, ou um protesista, ou alguém da dentística, ou alguém da endo vai atender um paciente por telemedicina? Atendimento pelas redes. Não dá. Como é que um endodontista vai fazer uma abertura de dente por telemedicina? Impossível. Como é que um protesista vai fazer um preparo? Como é que um ortodontista vai fazer um controle, uma manutenção, alterar o arco, mudar elásticos? Não dá. Vamos voltar para a área da medicina e já eu retorno na odonto, porque tem coisas que dá para fazer. Um senhorzinho, seu vovô, sua vovó, que precisa fazer um retorno no médico, uma reconsulta, ele pode, talvez, fazer por telemedicina. Como? O médico liga para ele, ele abre uma chamada de vídeo e entra em contato com o médico. Talvez o seu paciente que seja diabético, talvez aquele senhorzinho que seja hipertenso, ele tenha um aparelhinho para medir, para aferir a pressão em casa. O paciente diabético, ele tem um aparelhinho para medir o índice, a glicemia dele. Ele pode fazer uma medição e através de uma chamada de vídeo, através da telemedicina, e já existem vários aplicativos inclusive para isso, conversar com um cardiologista, conversar com um endócrino, conversar com um clínico geral para uma consulta, para uma reconsulta, para uma triagem, para ver como é que está, se piorou, se ele está estável, se mantém a medicação, se precisa mudar alguma coisa. Isso pode ser feito. E isso eu acho que inclusive vai ser muito utilizado, e pelo menos assim eu espero, porque a gente tem que passar por essa situação e aprender com isso. Lá na frente, quem sabe as unidades básicas de saúde podem fazer triagens dos seus pacientes por telemedicina. Para quem encher uma unidade de saúde, cheio, um monte de paciente numa recepção de um PA, só para fazer uma triagem, que seja com um enfermeiro ou com um clínico geral, com um médico, para saber o que essa pessoa tem, o que essa pessoa sente, para tentar chegar num diagnóstico e para tentar indicar um especialista. Talvez isso seja muito utilizado, e assim eu espero, para que eles possam triar os pacientes de atendimento médico. Mas espera aí, e dentro da odonto, como é que um endodontista vai fazer uma abertura de um canal por telemedicina, Daniel? Não existe. Mas um endodontista talvez já recebeu um paciente e o paciente estava com um abscesso. Deu para atender o seu paciente? Deu para fazer a abertura ou você teve que medicar? Talvez um endodontista possa fazer uma triagem inicial, possa fazer uma consulta inicial através das queixas do paciente, através de alguns sintomas, alguns sinais que ele esteja apresentando para prescrever alguma medicação. Lógico, você vai perguntar sobre alergias, vai fazer uma anamnese. A anamnese a gente pode fazer de forma online. Você pode tentar triar esse atendimento. Pode ser que você chegue a alguma conclusão, alguém da prótese não vai ter muito o que fazer. Mas alguém da endo, alguém até da pério, pode talvez conseguir medicar um paciente dentro da telemedicina. Eu, como orto, eu não posso fazer uma colagem, eu não posso fazer uma manutenção, mas eu posso muito bem receber uma ligação de um paciente meu que quer me mostrar que ele quebrou essa peça. E eu posso tentar ensiná-lo como tirar, para que a peça não fique girando no fio e machucando. Eu posso dizer para ele, ó, nem que seja, pega alguma coisa para tentar cortar o fio, e se ele não conseguir, vem aqui no consultório só para eu cortar o teu fio rapidinho, você volta para casa. Ou para um endo, medicar, para um clínico geral, tem o que fazer. Lógico que nós, cirurgiões dentistas, que somos artesãos, somos práticos, o atendimento em si não dá. Assim como um cardiologista não vai poder auscultar o coração do paciente,
mas ele pode ouvir algumas queixas, entender algumas situações e talvez prescrever alguma medicação. E já existe as prescrições online, receituário online, já mudou bastante coisa nisso, tá? Até peço aí, pessoal do CRO, pessoal do CFO, tem que ficar em cima, porque eles precisam aprovar isso para nós também. Eu li uma matéria, fiquei até um pouco triste, eu li isso aí ontem, falando que o nosso presidente do CFO está liberando para atendimentos não urgentes, né? Eu entendo que um lado da economia a gente tem que pensar, da mesma forma que o nosso presidente está pensando na economia, mas quem puder é aquela história, né? Se puder, fique em casa. Vamos tentar postergar tudo isso, vamos tentar se resguardar. Eu vejo o exemplo que Portugal fez com o lockdown, baixou muito o número de casos. Nós temos alguns países vizinhos aqui que estão muito preocupados, baixaram muito o número de casos com os lockdown, com os bloqueios, mas a gente teve até cidades no nosso país que fizeram lockdown aí recentemente e ainda assim não está sendo respeitado, né? Mas enfim, não vim aqui falar sobre isso, não vim aqui julgar sobre isso. Quem sou eu para julgar? Eu acho que tem sempre os dois lados e os dois lados estão certos. É difícil falar para uma família, fique em casa, e ele tem muitas contas para pagar, ele não consegue renegociar as contas, ele não consegue postergar os prazos dos boletos, dos aluguéis, ele tem uma família para alimentar e ele não tem renda nenhuma. Então, existe essa possibilidade disso estar acontecendo com alguns de vocês. Não tem uma receita, não tem uma economia, então, infelizmente, vai ter que sair, vai ter que trabalhar. Por isso que a gente tem que respeitar também, e na medida do possível, quem puder realmente fique em casa, tá? O que eu tinha para falar, basicamente, sobre o atendimento é isso. Vou fazer um fechamento e vou dar aquelas dicas legais aí. Dentro da ortodontia, existem coisas onde a gente pode postergar. Controles de disjuntores, controles de manutenções para quem usa os autoligados, né? Quem usa o aparelho convencional, procure colocar o amarrilho metálico, a ligadura de borrachinha, evite, porque ela apodrece com o tempo, não fica tão legal. Então, se você usar um amarrilho metálico, essa ligadura não vai apodrecer, isso não vai reter tanta placa, o índice de gengivite deve diminuir. Reforce com os seus pacientes a importância da higiene, o uso do fio dental, evitar comer coisas duras, pipoca, bala, pirulito, amendoim, tudo isso que ele puder evitar para que não tenha nenhuma surpresa, para que não quebre o aparelho e ele não venha obrigatoriamente ter que vir no seu consultório, né? Quem puder postergar tudo, que bom. Eu estou fazendo isso ao máximo, até para a segurança dos meus pacientes, até para conforto deles, né? Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Ó, o Baneide falou, mesmo porque os pacientes não querem correr riscos. Que bom, né? Doutora Delaine, o conselho tinha que ajudar. Pois é, a gente fica um pouco amarrado, né? Mas também não vim aqui para falar mal nem bem de conselho, nem isso, mas assim, o conselho tem que ser mais atuante. Enfim, nos dá um feedback, talvez até um canal de comunicação, ajudar nessa telemedicina. Isso é bem legal, né? Sim, Nathalie, eu estou adiando ao máximo as manutenções. Tem pacientes que eu nem atendi dentro do mês de abril, porque eu sei que não precisava. Pacientes de controle de disjuntor. Um disjuntor no céu da boca pode ficar 4 meses sem voltar, se ele já tiver travado, né? Pacientes que eu já tinha entregue uma grande quantia de elásticos. Pacientes que estão na fase de finalização que eu estou dando torque, porque o torque demora, né? Ou não, mas você tem um paciente que você não sabia que isso ia acontecer. E talvez os elásticos dele estão acabando. Se você acha que é só o elástico que ele precisa, você foi atender um ou outro paciente, você já saiu de casa, não saiu? Pega um pacotinho, põe os elásticos e deixa na portaria do prédio dele, para que ele não tenha que ir no seu consultório buscar elásticos. Ah não, mas eu não saí de casa. Então você deixa na portaria do seu prédio para ele vir buscar. Mas eu acredito que talvez você foi para o consultório, atender um ou outro urgência, um ou outro paciente. Então, olha que bacana, eu acho que o teu paciente vai ficar contente com essa opção. Ele não quer sair de casa, ele mora com os pais, ele mora com os avós, com os tios. Liga para ele e fala, olha, como é que tá seus elásticos? Procurem conversar com seus pacientes. Tá acabando? Você precisa de mais? Se você quiser, eu deixo aí na portaria do seu prédio, eu te entrego aí na sua casa, para você nem precisar sair. Isso vai fazer com que ele, inclusive, fidelize mais ainda com você. Pô, olha o carinho que você está dando para os seus pacientes, né? Pensando neles. Eu sei que vão ter pacientes que vão achar que isso é bobagem, não, eu queria ser atendido e você não quer atender ele.
e ele vai procurar outro, ele vai te abandonar. Mas acredite, esse paciente não te merece também, tá? Não se esqueça disso, que se a gente se dá valor, a gente vai ter pessoas que nos dão valor também. Eu sempre pensei assim e sempre tive excelentes resultados, tá bom? Então, o que a gente puder adiar, postergar, prolongar de manutenções, de retorno, melhor, né? Eu tive alguns retornos, fico feliz, Nathalie, que bom que você também pensa assim, tá? Ó, a APG Brasil, concordo totalmente, legal, eu vim aqui justamente para isso. Eu tive alguns pacientes que estavam um pouco assim receosos, mas eu tive um bom momento de conversa, expliquei sobre a seriedade de tudo isso, expliquei para eles que inclusive o momento do tratamento que ele estava não tinha uma necessidade dele vir dali 30 a 60 dias. Eu tinha um pai de uma paciente que veio junto com a filha, falei, inclusive eu estou entregando mais elásticos do que o normal para sua filha, para que ela possa usar durante esse período. Mas assim, o meu canal de comunicação da clínica está aberto, qualquer dúvida pode ligar, manda um WhatsApp, faz uma videochamada, mas reforço, cuide com a alimentação, capriche bastante na higiene para não ter que se pôr em risco, né? Eu tive pacientes inclusive que descolou um tubo, eu nem recolei, mas expliquei o porquê. Se eu for recolar o seu tubo, eu vou ter que passar uma broquinha, passar uma pedra para tirar o resto de resina que ficou, vou ter que ficar com você mais tempo na cadeira para fazer essa recolagem, e isso vai gerar aerosóis no consultório. Pode ser que você seja um paciente assintomático, tá tudo bem, mas você é portador do vírus, isso vai ficar no consultório por pelo menos umas 3 horas, o próximo paciente que vier pode acabar se infectando. Da mesma forma que eu estou te explicando isso, eu expliquei para o paciente anterior, para o anterior, para que você não corra o risco. Porque pode ser que você não tenha doença nenhuma, você seja assintomático e não esteja infectado. Mas o que eu te atendi antes estava. Aí eu fiz uma recolagem de uma peça, produzi aerosóis e o vírus dele eu vou passar para você. Você me entende bem? Você respeita porque que nesse momento eu não vou recolar? Fica tranquilo, isso não vai fazer tanta diferença no tratamento. E vamos seguir assim, tudo bem? Não, doutor, pô, legal. Nossa, a gente nem para pensar nisso, né? Eu tô aqui para isso, tá? Rosana, aqui em BH temos poucos óbitos, então os pacientes estão precisando para voltar. Porque muitos colegas já voltaram. Pressionando, desculpa. Agora sim. Infelizmente, eu sei que tem muitos colegas, e mesmo em cidades, viu, Rosana? Vou te falar, em Pouso Alegre, sul de Minas, uma dentista infectada, diagnosticada, abrindo a clínica para atender pacientes normalmente. Ela só foi descoberta porque os próprios funcionários denunciaram. Não vou citar nomes, isso já saiu na mídia, já tem uns 20 dias atrás, ou mais até. Já tem o nome dela, então por isso eu estou até falando do caso, mas enfim, em Pouso Alegre, uma dentista infectada, diagnosticada, atendendo normal. E Pouso Alegre não era uma cidade, na época, que tinha muitos infectados. Se eu não me engano, para ser bem preciso, Pouso Alegre tinha 9 infectados e 2 óbitos. Super tranquilo. Uma cidade de 100 e tantos mil habitantes, né? Surreal, a APG Brasil falou, surreal. Então, assim, não tenho dúvida que outros profissionais, outros cirurgiões dentistas de Pouso Alegre também estavam atendendo. Assim como o comércio em Pouso Alegre também estava funcionando, porque é uma cidade pequena, que não tinha muitos casos. Lá tem bastante hospitais, tem hospitais muito bons, bons médicos, existe uma grande quantia de respiradores, só que as pessoas têm uma falsa sensação de que aqui ainda está tranquilo, dá para trabalhar. Gente, está tranquilo, mas não se esqueçam, esse tranquilo, no meio dessa tranquilidade tem um monte de contaminados assintomáticos. 80% dos contaminados são assintomáticos. Então, se você parar para analisar as pesquisas que falam de 10 a 15 vezes um número maior do que realmente está, a gente já está com 125, 130 mil. Se você multiplicar por 10, tá? Nós já temos mais de 1.300.000 pessoas infectadas. Será que nessas cidades não tem pessoas realmente portadoras do vírus? E essas pessoas estão se pondo em risco. Tudo bem, pode ser que não aconteça nada, mas você vai ficar no benefício da dúvida? Então assim, para aquela doutora, eu vou até buscar aqui, Rosana, eu sei, eu já tive paciente me pressionando para atender, ok? Eu moro em Curitiba, uma cidade talvez até maior do que... Acho que você está em BH mesmo, né?
BH também é uma grande cidade, conheço BH, gosto muito, mas me preocupa os pacientes que ficam relutantes, e é normal, gente, a gente parte do pressuposto que ele é o leigo da história. Nós, como profissionais da área da saúde, temos que orientá-los, temos que explicar, temos que criar um cenário, criar uma linha de raciocínio. Se ainda assim ele não entender e ficar relutante, atenda, mas atenda, passe as orientações e o que eu fiz? Próximo mês não vai ter retorno. Porque eu estou colocando os amarrilhos metálicos, porque eu estou te entregando mais elásticos, porque eu estou conversando com você e porque a gente vai piorar essa situação. Eu estou fazendo a minha parte. Eu gostaria de você, como paciente, também que fizesse a sua, tá? Então vamos lá, todo mundo aqui, ó, Ismael. Para os dentistas que cobram manutenção mensal, fica complicado postergar todos os atendimentos. Você provavelmente cobra preço fechado. Não, não, não. A grande maioria dos pacientes, porque o Brasil está um pouco enraigado isso, Smile Studio, eu também cobro um parcelamento do tratamento e abri mão dos meus pacientes não pagarem dentro desse mês agora de maio, que não vão vir. Gente, eu estou dando a minha contribuição para ajudá-los, porque eu sei que talvez muitos perderam emprego, muitos estão no home office, muitos tiveram salários reduzidos, alguns são lojistas, também estão com a receita diminuída, já estão usando suas economias, mas enfim, da mesma forma que eu espero que as empresas possam negociar boletos, aluguel, liga na imobiliária, tenta conversar, olha, eu posso postergar o aluguel, olha, meu faturamento caiu demais, eu vou te pagar, mas eu posso te pagar essa outra metade lá na frente, né? Então o que a gente puder dividir, eu acho que é válido. Sempre, gente, conversa, 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 ok? Uma questão de responsabilidade coletiva, com certeza. Cabe a nós não aceitarmos, explicarmos e ponto. Isto. Sim, muitos estão cancelando mesmo por esses motivos financeiros. Então, Smile Studio, olha só, antes de você ter os seus pacientes que querem cancelar o tratamento, que não querem voltar, não é interessante você dar um retorno para eles, dar uma ligada, explica sobre isso, cria um modelo de mensagem, né? Você sabe aqueles pacientes que precisam de um retorno mais próximo, você sabe aqueles pacientes que estão numa fase de finalização, com torque, com disjuntor travado. Tenta orientá-los sobre a importância de ficar em casa e para que eles saibam que no momento do tratamento que ele está não vai ter prejuízo se ele não vier ao consultório. Assim como realmente talvez tenham alguns que precisam, né? Precisam. Imagina um paciente que eu cimentei um disjuntor no mês de março, dali uma semana, 10 dias, ele precisa vir porque ele estava abrindo o parafuso, ele precisa vir para eu dar uma olhada. Ou um paciente que quebrou, que soltou, preciso recolar, é diferente, né? Então ele vem, eu aproveito que ele já veio, eu já passo todas as orientações, é um momento que você vai ter que sair de casa, então já procure marcar outros pacientes também, dá um intervalo grande para você poder caprichar ainda mais na sua desinfecção, na sua asepsia, e já marca 4, 5 pacientes no período da tarde, para já poder conversar com todos eles, explicar, os que precisam entregar mais elástico, entrega mais elásticos, se puder remover as ligaduras de elástico, as borrachinhas, coloque amarrilho para que não apodreça, para que não junte muita placa, tudo isso é legal, né? Eliane, abrir mão também, como você disse, se cada um fizer um pouquinho, tudo vai dar certo. Exato, é isso aí, ó. Fico feliz que você também pensa assim, ó. Ó, doutora Paula Suzuki, uma perguntinha, ó. Que produto para desinfecção dos alicates ortodônticos você usa? Se não são esterilizados com frequência, obrigado. Gente, se alguém quiser mandar pergunta, manda aí. Geralmente a gente tem passado o álcool 70, mas o ideal é que a gente faça uma esterilização. Existem hoje em dia, e aqui na região metropolitana de Curitiba tem uma empresa que também trabalha, e na própria Crema vocês podem buscar, tem vários produtos para fazer uma asepsia. Normalmente o ácido paracético, tem um nome comercial dessa empresa daqui que chama Perezal, mas enfim, o ácido paracético é um grande produto para desinfecção, e existem várias áreas para desinfectar superfícies de couro, você usa um determinado produto, mas pensando nos alicates em si, o álcool 70 é suficiente para essa desinfecção inicial, principalmente nos alicates de corte. O corte de amarrilho, se você faz muitos ciclos de autoclavagem, ele tende a perder o fio. A gente sabe disso, então por isso a gente procura. Nós trabalhamos num ambiente semicrítico, todos os atendimentos dentro de um consultório são críticos, mas como a gente trabalha mais em saliva, não trabalha num campo operatório aberto, então é dito um ambiente semicrítico.
Mas se você puder esterilizar, fantástico. E como a gente tá, eu procurei espaçar bem as consultas, 1 hora e 15, para poder ter tempo para fazer tudo isso, tá? Então aí, Eliane, né, que tinha perguntado. Ah, não, a pergunta é de outra doutora Paula Suzuki, tudo bem? Conseguiu me entender bem aí? Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas eu vou dar uma fechada aqui antes que o Instagram me derrube com o nosso tempo de 1 hora, mas acho que ainda temos mais algum tempinho. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, manda aí algum comentário, tá? Ou dividir alguma experiência, o que tem feito, se já ligou na imobiliária. Valeu, Paulinha, legal. Ó, para quem tem aluguel pesado, os lojistas têm feito isso, os shoppings têm feito isso. Por que para as clínicas não pode ser feito, né? Nós somos profissionais da área da saúde, nós estamos preocupados com toda essa saúde. Eu espero que vocês possam também contar com as suas famílias. Se você não tem muitas economias guardadas que pode te dar um fôlego nesse momento, recorra aos seus familiares, irmãos, tio, pai, vô, vó, porque a gente tem que todo mundo pensar um no outro. Se todo mundo abrir mão um pouquinho, se ajudar, a gente consegue ficar em casa. Como é que o pessoal em Portugal fez para fazer um lockdown aí por quase uma semana? E eles literalmente, eles não achataram, eles destruíram a curva, né? Eu tenho muitos alunos de Portugal, especificamente Lisboa, Porto, alguns da Espanha. Olha, eu fiquei muito feliz com as atitudes deles. E não dá pra gente ficar nessa, é porque aqui é Brasil, porque é brasileiro. Chega disso, o brasileiro já tem uma fama, já tem isso. Mas vamos aproveitar isso que está acontecendo, vamos desconstruir tudo isso, vamos nos proteger, vamos mudar todo esse conceito, né? A Isa, quais proteções diferentes das que já usávamos antes você indica? Isa, o que a gente está usando hoje em dia é o Face Shield, né? Aquelas máscaras faciais, aquelas grandonas, né? Aqueles protetores, porque quando o paciente está na cadeira ele precisa tirar a máscara dele, né? Então ele vai estar emanando muito vírus, né? Ele vai falar. Eu evito que os pacientes venham com acompanhantes, com exceção dos menores, das crianças, mas só um acompanhante. A gente já mandou isso nas mensagens. Dos pacientes que eu atendi de retorno em abril, volto a frisar, não sei se você estava aqui desde antes, em maio eu não vou atender ninguém, estou fazendo a minha parte, inclusive abri mão que eles não precisam pagar dentro do mês de maio, e aí nós vamos acompanhando e monitorando dia a dia, tá? Então tudo isso, eu sei que tem gente que está usando aquela vestimenta de TNT por cima do jaleco, a gente sua pra caramba, mas enfim, ajuda, né? Mas o ideal era que usasse o TNT e descarte ao final de cada atendimento. É basicamente isso, né? Se tivermos que atender, devemos tomar as precauções, considerar que estamos tratando o paciente infectado. Sempre, sempre. Toda vez que a gente atende um paciente, lembra aquela história lá que contavam desde a graduação? Ah, quem é aidético? Tem muita gente que é aidético e não diz. E você está tratando dele. Então, parta do pressuposto que todo mundo é um potencial paciente de risco. Seja portador do vírus do Covid, portador do vírus da AIDS, portador da hepatite, portador de todos os tipos de doença. Por isso que a gente sempre tomou todas as precauções. Por isso eu volto a frisar. Não me preocupa essa contaminação dentro de um consultório. Nós, profissionais da saúde, sempre cuidamos com relação a tudo isso. Me preocupa essa contaminação do paciente vir até o consultório e voltar do consultório para casa. Tá? Porque se todos nós voltarmos a atender, por que a gente tem direito de atender e um lojista que vai vender uma roupa não tem direito de vender, gente? Então, se todo mundo voltar a trabalhar, o negócio vai desandar, né? E o bochecho com peróxido de hidrogênio é 1% antes dos atendimentos. Isso ajuda, tá? Mas o vírus, ele não está só na cavidade bucal. O vírus, ele é das vias aéreas. Então, narina. Não tem muito o que fazer. Isso ajuda, tá? Mas na própria respiração, nesses vapores, doutora Simone, tudo bem, doutora? Eu já vi muita gente falar sobre isso, é lógico que é melhor do que se você não fizer nada, sem sombra de dúvida, mas não é só isso que resolve, tá? O vírus é exclusivo das vias aéreas, não só da cavidade bucal, mas também nasal, ok? Pessoal, deixa eu fazer um fechamento e dar aquela diquinha final aí, mas vão mandando perguntas, a gente vai interagindo aí. Isso, profissionais da saúde, mais parlamentares na área da saúde, perfeito. Eu queria falar para vocês sobre uma ferramenta que tem dentro do aplicativo da Dental Cremer. Por isso, se você ainda não baixou, vai na loja de aplicativos, na Apple Store, na Play Store, do seu Android, não importa.
baixa o aplicativo da Dental Cremer e lá dentro, na parte de conteúdos, se eu não me engano, o acesso é aqui no cantinho superior esquerdo, dentro do aplicativo. Você vai lá em cima, cadê o cantinho superior esquerdo? Aqui em cima, ó. E aí você tem uma opção lá, tem o Dental Cremer Lovers, tem a parte do blog, se eu não me engano está dentro do blog. É um canal de conteúdos, inclusive eu gravei um vídeo bem legal falando sobre a era digital. Tem muita coisa legal, eu dou um breve resumo sobre o scanner, processamento, como que funciona, hardware, software, tá? Para que vocês possam ter essa interação aí e vai ter muita coisa legal. Então fica ligado, dentro do aplicativo da Dental Cremer vocês vão ter essa ferramenta e poder acompanhar, tá bom? Roberto, máscara tá todo mundo sem, mas enfim, não vou entrar nesse assunto aí, não é da Cremer exclusivo esse problema. Mas ó, manda um direct para eles que eles vão te dar o feedback, tá bom? Eu sou ortodontista, sou o Daniel do Instagram do Obras e Alças, vim aqui dividir. Talvez você não estava desde o início, tá? Mas tranquilo, podem perguntar tudo aí. Dr. Jansen, essa ideia irá nos transformar em recém-formados referente à sepsia geral. É verdade. Um fato que nunca deveríamos deixar de ter. Parabéns, doutor. Exato. Nunca deixem de tomar os devidos cuidados. Parta do pressuposto. Todo paciente que entra no seu consultório é paciente de risco. Um ambiente hospitalar existe um risco maior pelo número de pessoas, mas um ambiente de um consultório, de uma clínica, existe sim um risco potencial, seja dentro dessa pandemia ou não, tá certo? Com relação às implicações éticas referentes à demora ou interrupção da ortodontia, doutora, você vai ter problemas éticos se você não tratar bem dos seus pacientes, tá? Ah, o meu doutor não quer me atender. O doutor não quer te atender ou o doutor não está te atendendo por causa da situação fortuita que estamos passando devido à pandemia, literalmente, tá? Então não é uma questão assim, ó. Eu acredito que dificilmente um paciente seu vai te acionar eticamente por você não atendê-lo. Mas eu acredito que esse teu paciente pode te acionar eticamente. E outra, todo mundo tem direito de processar todo mundo. Agora, se ele vai ganhar, tem uma grande diferença, né? Além de que ele vai gastar um bom dinheiro. Então, no momento da raiva, no momento de uma insanidade, vamos assim dizer, talvez ele ache o direito que ele tem de te processar. Tudo bem, deixa, né? Ele vai ver lá na frente que ele perdeu o tempo e dinheiro dele, tá? Então, assim, se você tiver uma boa relação, conversa bem com seus pacientes, oriente o que eu falei aqui no início, dificilmente você vai ter problema, né? O problema maior vai ser aquele paciente que ficou literalmente abandonado. Eu não sei do que está acontecendo, meu doutor sumiu, meu doutor não responde no WhatsApp, nunca me mandou mensagem, eu só vi ele no final de fevereiro, nós já estamos no mês de maio, meu aparelho quebrou tudo. Então aí realmente vai ficar complicado, tá? Então assim, nunca deixe de dar um feedback, de dar um suporte aos seus pacientes. Isso é fundamental. Eu nunca tive problema e nesse quesito espero que você também não tenha, tá? Enfim, eu acho que eu fico até feliz que a grande maioria de vocês também tem um raciocínio muito parecido com o meu, para não dizer igual, que nesse momento a gente tem que pensar literalmente na saúde, mas eu ainda assim respeito quem está passando por dificuldade. Impossível a gente falar para um pai de família humilde, fique em casa, não saia, não vá trabalhar, se ele realmente não tem nem como alimentar os filhos, né? Então a gente tem que respeitar, mas a gente tem que acreditar que isso vai ser exceção, que isso é exceção, e que a grande maioria que puder, quem puder, fique em casa, mas não deixem seus pacientes de lado, não abandonem seus pacientes. Sempre interajam com eles, nem que seja para criar um grupinho da clínica, um grupinho junto dos pacientes. Eu fiz isso com os meus alunos, eu fiz com várias outras pessoas que eu nem conheço, que nos seguem no Instagram, criei grupos, mando artigos científicos para os alunos, para eles se manterem com tarefas, com assuntos para estudar, não só ficar vendo notícia, notícia, notícia. Eu acho que a gente tem sim que se informar, tem que ter informação, mas o excesso de informação gera um estresse, gera uma ansiedade, e aí a gente pode estar entrando numa área um pouco perigosa aí, tá? Dr. Jansen, faça uma linha de transmissão com um vídeo perguntando como ele e a família estão. Aí, ó, é isso aí. Pode fazer, dizendo que as decisões são as melhores para você e os pacientes familiares dele. O abandono é fato da não comunicação. Perfeito. Eles vão abandonar se você não interagir, se você está abandonando eles, né? Pô, o doutor não me dá nenhum retorno, o doutor não fala comigo, por que eu vou continuar com ele? Eu vou achar outro. E talvez o outro também não atenda ele,
Não atenda o paciente, mas dê um suporte, mas interaja com o paciente, né? Então isso é fundamental. Nesse momento onde o que a gente mais precisa é um colo de mãe, é um colo de pai, é um carinho, é uma atenção. Muitos avós estão sem poder encontrar os netos, enfim, né? Os seus pacientes também precisam da sua atenção, do seu carinho, do seu cuidado, para perguntar como ele está, como está o aparelho, se ele precisa de alguma coisa. Igual você tem um exemplo, você teve que ir no consultório atender 3, 4 pacientes ali de urgência. Já que você vai sair, manda mensagem para todos, como é que vocês estão de elásticos? Alguém está sem elástico? Posso deixar na portaria do seu prédio? Eu acho que é bem interessante, né? Passe pensamentos positivos, eleve a autoestima. É isso aí, ó. Sorriso não somente de dentes, né? Joia. Pessoal, valeu. Bom, enfim, se alguém ficou com alguma dúvida, o meu Instagram pessoal é @dobras... Pessoal não, desculpa, né? Pessoal eu já nem uso mais, meu Instagram profissional é Dobras e Alças. Sem o cedilha, Dobras e Alcas. Eu vim aqui a convite do pessoal da Dental Cremer deixar essa mensagem para vocês. Não se desesperem, não abandone os pacientes. Quem puder, fique em casa. Quem puder, coopera e procure postergar ao máximo. Tanto que eles não se desesperem com relação aos pagamentos. Olha, quando você puder, então a gente retoma, você paga. Tenta renegociar também os seus boletos, suas dívidas, seus aluguéis, para que você ganhe um fôlego, para que você também respire com tranquilidade. Procurem se ocupar, não fiquem desesperados com as notícias. Uma dica legal, consumam as notícias sobre o Covid, sobre essa situação de manhã. Logo que você acorda, no primeiro período da manhã, porque o resto do dia você tem tempo para metabolizar essas desgraças, esses sofrimentos. Os jornais da noite nem assiste. Vai ler um artigo, quem quiser artigo científico me chama no WhatsApp, me chama lá no meu Instagram, @dobrasealças, Dobras e Alcas. Tem um grupo com vários alunos, nós temos quase 700, são 3 grupos na verdade, os 2 primeiros já estão lotados, mas ainda tem lugar no terceiro grupo, te coloco lá, é voltado para orto, né? Mas se tiver algum ortodontista aí, e enfim, tô aqui para dividir, tô aqui para passar a minha experiência, o que eu tenho feito e tem dado muito certo, tá? Não tive problema com nenhum paciente, nem com aluno, todos os meus alunos, eu sei da vontade deles, fazer o curso agora, estão ansiosos, tem alunos que já compraram o curso há 6 meses atrás, olha a frustração não poder fazer. Então eu mando mensagem, entro em contato, nosso canal de comunicação com os alunos é 24 horas, ninguém fica sem suporte, todas as inscrições estão sendo adiadas, postergadas, todo mundo já está pré-inscrito para as datas novas, não é muito mais tranquilo, sem ter aquele risco, aquele medo de sair de casa para fazer um curso ou sair de casa para ser atendido e pegar o vírus? Vamos postergar, vamos adiar com tranquilidade, tá bom? Maria, eu sou ortodontista, repete onde é esse canal, por favor. O meu Instagram, Dobras e Alças. Pô, Maria, que pena que você ainda não me conhece. Dobras e Alças. Sem o cedilha, dobras, porque a gente ensina a fazer as dobras nos fios e as alças. Tem tudo a ver, tá bom? O Instagram é Dobras e Alças, no YouTube Dobras e Alças, nosso site é Dobras e Alças, o Facebook é Dobras e Alças, tudo. Qualquer dúvida, manda um direct, lá tem os nossos telefones, WhatsApp, e-mail. E não se esqueçam, baixa o aplicativo da Dental Cremer. Se você já tem, entra lá naquele menuzinho no canto superior esquerdo, vai lá em blog que vai ter bastante conteúdo legal, inclusive tem um vídeo meu sobre a ortodontia nessa era digital, tá bom? Gente, brigadão pela audiência, eu sei que hoje em dia tá cheio de live por aí, a live vai ficar salva aqui, se alguém não assistiu, comenta lá, marca o seu amigo, manda para ele, compartilha com ele, espero poder ter ajudado vocês que ficaram aí assistindo, obrigado por ter ficado até aqui, fico feliz que as informações foram fundamentais, o pessoal gostou e te vejo numa próxima, seja numa live aqui na Dental Cremer ou lá no conteúdo dentro do aplicativo da Dental Cremer. Valeu? Turma, um abração. Quem puder, fique em casa, hein? Tchau, tchau.